Hoje eu quero falar sobre um procedimento para trazer paz, harmonia, harmonia consigo mesmo, harmonia com outras pessoas, trazer mais saúde para você, mais prosperidade. E se você fizer o que eu vou falar, eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho absoluta certeza que você vai melhorar todos esses aspectos da sua vida. Você vai melhorar a ansiedade, você vai conseguir melhores relacionamentos com as pessoas ao seu redor, a sua saúde vai começar a melhorar e você também vai afetar, consequentemente, a sua prosperidade com esse procedimento. Esse procedimento, ele é simples de ser feito, ele só exige um pouco de paciência, persistência e consistência no dia a dia. Né? E o que acontece é o seguinte, né? Eu vou explicar como é que esse procedimento é feito, a gente vai fazer um exercício prático no final, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho da teoria antes de fazer esse procedimento. Então, o que acontece com todo ser humano, quando a gente vem aqui, né, para esse planeta, a gente segue acumulando experiências que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, experiências que geram emoções negativas, desde a nossa infância. Então, você passa por experiências com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Na escola, você também passa por experiências com os professores, situações que geram sentimentos de rejeição, de mágoa. De repente tem briga entre os irmãos, de repente tem uma situação na escola onde o professor falou alguma coisa que humilhou você, ou que você se sentiu magoada por isso, situações de bullying que você passou ao longo da vida. Ao longo da vida também a gente vai passando por situações de perdas, fracassos, situações onde a gente recebeu críticas, onde a gente foi julgado, onde nós nos sentimos abandonados, rejeitados, comparado negativamente com outra pessoa. Então, às vezes o pai ou a mãe, né, faz isso, né, compara você com seu irmão, compara você com outra pessoa. Então, alguém que tem uma característica que você não tem, né, de repente você está tirando nota baixa e ela compara você com o irmão que tira nota mais alta, ou você é uma criança mais ativa, né, menos quieta, que é natural. Tem criança que é mais quieta, tem criança que é menos quieta, e aí a sua mãe está num dia de impaciência, ela compara você com o filho de outra pessoa que é mais tranquilo, que é mais calmo, que é mais quieto. E isso vai gerando, ao longo da nossa vida, sentimentos negativos. Várias experiências que nós vivemos, elas geram emoções negativas, e essas emoções, às vezes, elas são 100% dissolvidas. Só que, em uma boa parte dos casos, parte da emoção negativa é dissolvida e outra parte fica dentro da gente. Então a gente passa por uma experiência, né, onde a gente discutiu com alguém e talvez naquele momento surja uma raiva muito intensa naquela discussão. Passa algumas horas ou alguns dias, aquela raiva ela provavelmente vai perder a força, não vai ser mais tão intensa quanto era antes. Então dissolve uma carga emocional, só que ainda fica ali um sentimento de mágoa ou então uma raiva menor. A gente passa por uma situação que deu tristeza, né, uma perda, né, a perda de alguém, a morte de alguém que você, na sua família, aí você tem uma tristeza, aí você passa por um luto. Então você está elaborando aquela emoção. O ideal seria que aquela emoção fosse 100% dissolvida ao longo do tempo, porém, a gente observa que, né, anos depois, você volta a pensar naquela pessoa e ainda sente ali uma tristeza, sente ali uma carga emocional. Então o ideal era que a gente conseguisse passar por experiências que geram emoções negativas e a gente processasse 100% daquela emoção durante aquela experiência ou algumas horas depois daquela experiência, ou pelo menos por alguns dias, né, dependendo da intensidade da experiência. Alguns dias depois da experiência, processar aquela emoção. Processar significa deixar aquela emoção ter vida e viver plenamente e ser consumida por ela mesma. E então assim ela poder se dissolver, 100% se dissolver plenamente. Só que a gente tende a reprimir as emoções. Então, a gente não quer sentir aquilo, a gente vai buscar distrações. Então nós, de alguma forma, fugimos daquela emoção. Então uma parte daquela emoção ela é dissolvida e outra parte fica guardada em você. E aí o que acontece quando você vai guardando essas emoções negativas?
elas vão ficando impregnadas no seu sistema límbico, no seu cérebro, né? No centro do comando das suas emoções, que é o sistema límbico. O sistema límbico vai ficando cada vez mais impregnado de negatividade, de emoções negativas. A amígdala, que é uma parte do cérebro bem pequenininha, não estou falando da amígdala da garganta, tá? Essa aqui é uma outra amígdala, que fica dentro do cérebro. Ela é um órgão que controla várias emoções, e quanto mais emoção negativa você tem guardado do passado, mais ela cresce também, ela fica sensível. Então a amígdala, ela está buscando sempre detectar perigo para proteger a sua vida. Então, quando a gente vivia ainda na natureza, exposto a perigos naturais, era extremamente importante que você tivesse ali esse sistema de defesa, né? A amígdala detecta um perigo e você automaticamente reage, né? Você produz cortisol, você produz hormônios do estresse, a corrente sanguínea, o sangue ele passa a circular pelas extremidades do corpo, ele deixa de estar atuando em funções que são boas para o seu organismo, mas que não são vitais naquele momento, né? Então, a digestão fica mais lenta, a restauração do corpo, né? O seu sistema imunológico ele baixa, ele tem uma baixa, para que você tenha energia sobrando para você lutar ou fugir. Então, o coração acelera, a respiração muda, e você vai ter a reação de lutar ou fugir para você salvar a sua vida. Então, era assim que acontecia, né, lá nos primórdios. Só que hoje a gente não passa mais, né, por situações de risco de vida real. O que a gente passa são situações que acionam esse mesmo mecanismo do estresse, esse mesmo mecanismo, essa mesma resposta de lutar ou fugir, só que em situações cotidianas, quando você tem uma discussão com alguém, quando você tem medo de não conseguir pagar uma conta, quando você, enfim, passa por alguma situação que é desagradável, que é emocionalmente desconfortável. Enfim, quando você sente algum medo de alguma coisa que não é ameaça física para a sua vida, mas que ameaça o seu bem-estar, ameaça enfim, a sua paz interior. E aí, com essa amígdala, desde a infância, cheia de emoções carregadas, você começa a ficar ultra sensível a toda a situação da vida atual, e você reage com uma resposta mais intensa, com uma resposta emocional muito mais profunda. Ela chega a reduzir de tamanho quando você elimina a carga emocional do passado. Então isso é muito importante. E aí quando você reduz essa carga emocional, que o seu sistema límbico fica mais leve, a amígdala reduz de tamanho, você se torna uma pessoa menos reativa, isso vai se refletir imediatamente no seu bem-estar, no seu dia a dia. Você vai sentir mais paz interior. Os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, eles vão começar a diminuir. Tem experimentos científicos que mostram que quando você aplica EFT, o nível de cortisol baixa de uma maneira significativa, de forma que já foram feitos testes em laboratório, né, com pesquisa científica, ensaio duplo cego, né, coloca um grupo para praticar EFT, coloca um grupo de controle e coloca um grupo fazendo outra técnica e mede os níveis de cortisol antes e depois. E se observou que os níveis de cortisol eles baixam de uma forma muito intensa quando você aplica a técnica. Então, ao fazer essa limpeza dessas emoções, você vai transformando a sua mente, o seu cérebro, ele vai ficando diferente, ele vai ficando mais leve, até fisicamente, né? Porque a amígdala ela chega a diminuir de tamanho. E toda aquela química daquelas emoções que ficaram impregnadas no seu cérebro, né? As redes neurais que foram formadas pelas experiências negativas que você viveu, né? O cérebro ele cria conexões, você passa por uma experiência, você aprende alguma coisa, formam-se conexões. E essas conexões elas armazenam, é como se armazenasse aquele aprendizado. E aí quando você passa por uma nova experiência semelhante, aquelas mesmas conexões começam a ser ativadas e você tende a reforçar aquela emoção. Então você, ao limpar essas emoções, essas conexões são enfraquecidas. Então você literalmente muda a configuração do seu cérebro. E aí, ao você ficar nesse estado maior de paz interior, de cortisol mais baixo, naturalmente você vai dormir melhor, naturalmente você vai se relacionar melhor com as pessoas, você vai ser menos reativo às situações que vão acontecer no seu dia a dia, né? Os desafios que vão acontecer no dia a dia. As pessoas que de repente
né, falam coisas que você não gostaria de ouvir, que geram críticas, que, sei lá, né, que desafiam você de alguma maneira. Então você passa a lidar melhor com essas situações. E por conta dessa mudança emocional profunda, dessa mudança nos níveis de cortisol, da redução do estresse, você vai observar também mais saúde física. Eu vejo vários alunos relatando que depois de limpar a carga emocional de várias situações ou de alguma situação específica, elas percebem a cura de alguma doença ou a redução de algum sintoma, a remissão de alguma alergia ou de alguma coisa ali que incomodava e vai simplesmente melhorando, né? Então tenho visto diversos relatos de pessoas se curando de coisas simples como alergias até endometriose, que é uma doença dita como incurável. Então tem uma aluna minha que ela conta essa experiência de forma bem detalhada, né? Como ela usou a técnica da EFT para limpar as emoções e a endometriose desapareceu. E hoje ela não tem mais o diagnóstico, então é uma doença séria. Bom, então, qual é esse procedimento, né, para a gente gerar esse tipo de resultado para a nossa vida? Se você listar, né, você pode sentar com a intenção de você lembrar de situações do passado que trazem desconforto emocional. Você vai listar essas situações. Você pode listar num papel. Isso chama procedimento da paz pessoal. Você vai listar todas as lembranças que você conseguir acessar que trazem emoções negativas para você. Todas as emoções, todas as situações que você conseguir lembrar. E talvez quando você sentar a primeira vez não venha tanta coisa à sua mente, mas à medida que você fizer esse exercício uma vez ou duas ou três, naturalmente as lembranças vão começar a emergir e você vai começar a anotar essas memórias. Desde coisas que você conseguir lembrar da sua infância, da relação com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, na escola, até situações da sua vida, né, na adolescência, na vida adulta, até situações da semana passada. Não importa a época, não importa o quão intenso foi, se é uma coisa um pouco mais intensa ou se é uma coisa menos intensa. Até as coisas que têm pouca intensidade emocional, elas vão se acumulando com outras que têm pouca intensidade emocional e vão gerando efeitos negativos na nossa vida. Então a gente deve listar todo tipo de situação, todo tipo de memória que traz emoção negativa. E a gente vai aplicar a técnica da EFT para ir limpando cada uma dessas memórias. E a gente vai aplicar a técnica sem pressa, sem um objetivo de terminar logo, sem um objetivo de conquistar X, Y, Z. Você vai apenas limpar o seu histórico emocional, sabendo que cada vez que você limpa, isso vai te trazer um benefício que talvez a curto prazo ou de imediato você não vai conseguir entender qual foi esse benefício, mas à medida que você vai limpando mais e mais emoções, vai ficando cada vez mais claro que a sua vida está melhorando, que você está dormindo melhor, que você está mais em paz, que você está se relacionando melhor com as pessoas, que você está com autoconfiança maior a cada vez que você limpa as emoções. E imagina se você limpar todo dia um evento, a emoção de uma experiência do passado, só uma, né? Vamos supor que cada dia você escolhe uma situação e você aplica a técnica para limpar. Em 30 dias você limpou 30 experiências negativas da sua vida. Em 60 dias são 60 experiências, em 90 dias são 90 experiências. Imagina você continuar isso por 6 meses. Então a sua vida vai sofrer uma mudança drástica. Ela vai mudar radicalmente coisas que você nem imaginava que você poderia mudar. Né? Tenho certeza que se você aplicar isso que eu estou falando, a sua vida vai mudar verdadeiramente. Então eu quero fazer uma prática com vocês, com a técnica da EFT. Vários de vocês já devem conhecer, né? As pessoas que me seguem já conhecem. Talvez algumas pessoas não conheçam ainda, as pessoas novas que estão chegando aqui. Mas o que é que você vai fazer nesse momento? Eu quero que você traga à tona uma memória de uma experiência do passado, uma única experiência que traga desconforto emocional. Então traz à tona uma lembrança de alguma situação, não importa de que época seja da sua vida. Tá? Escolhe uma única situação. E ao pensar nessa situação, eu quero que você observe o que é que você sente quando você lembra dessa cena. Primeiro, o que é que você vê? Né? Será que vem a imagem da cena, do que aconteceu na sua mente? Será que essa imagem é próxima, é nítida ou é distante? Então, observa se surge uma imagem primeiro de uma cena, daquilo que aconteceu. Se é
próximo ou se é distante, se é nítido ou se não é nítido. Observa também o que é que você ouve quando você pensa nessa cena. Às vezes você ouve a voz da outra pessoa falando alguma coisa, às vezes é você comentando, é a sua voz falando na cena, às vezes é um comentário negativo que você faz a respeito daquilo, pode ser uma lamentação sobre o que aconteceu. Então, quais são as vozes que surgem quando você acessa essa experiência? E se essas vozes são intensas, próximas ou se é algo longe e distante. Agora você vai observar qual é o nome da emoção que surge quando você acessa essa lembrança. Como é que é o nome dessa emoção? É raiva, mágoa, tristeza, culpa, frustração, abandono? Vê se você consegue identificar um nome de uma emoção. E às vezes na época foi raiva, mas hoje não é mais raiva, hoje pode ter sido mágoa. Então observe o que você sente agora quando você lembra dessa experiência. E gradua numa escala de 0 a 10 o quanto essa emoção, o quanto essa lembrança impacta o seu corpo agora. Então toda emoção ela produz um efeito físico. Se eu sinto uma raiva, eu sei que eu tenho raiva porque a raiva se manifesta no meu corpo fisicamente. Se eu tenho uma tristeza, eu sei que eu estou sentindo tristeza porque tem uma sensação desagradável no meu corpo. Então observa qual é a sensação desagradável que essa emoção traz para você nesse momento. Em que parte do seu corpo está? Observa onde é que ela está. E gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade dessa emoção. Gradua numa escala de 0 a 10 nesse momento. Bom, feito isso, a gente vai aplicar a técnica da EFT. É só você me seguir, tá? Se você não conhece, a gente vai tocar em alguns pontos, são meridianos de acupuntura, que fazem esse trabalho de limpar essas emoções. Então vamos lá? Vou bater aqui nesse ponto aqui. E aí você vai falar o seguinte junto comigo, tá? Mesmo que eu sinta essa emoção, e aí você vai dizer o nome da sua emoção qual é. Você pode também falar o nome da sensação física que está incomodando, né? Se, por exemplo, surgiu um aperto no peito, mesmo que eu sinta um aperto no peito. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. E agora, a gente vai tocando nesses pontos aqui, você vai me seguindo, e você vai entrando em contato com a emoção, vai sentindo ela. E vai falando sobre ela, essa emoção. Ou você vai entrando em contato com a sensação física e vai falando sobre a sensação física. Esse aperto no peito, ou essa emoção. E a gente vai tocando em mais pontos. Aqui embaixo da axila, lateral daqui do corpo. Vamos lá aqui no topo da cabeça mais uma vez. Aqui nessa sobrancelha, lateral do olho. Essa emoção. Essa emoção. Essa emoção. Essa emoção. Essa emoção. Bom, agora a gente para e volta a observar aquela mesma cena, aquela mesma situação, para entender o que foi que... Será que mudou alguma coisa? Será que mudou o nome da... Será que mudou a cena? A cena pode ter ficado mais longe, mais próxima, mais intensa? Pode ter ido para outra cena? As vozes que surgem quando você lembra disso podem ter mudado, podem ter se afastado, podem ter mudado os comentários mentais. A emoção pode ter mudado o nome, de tristeza para mágoa, ou de raiva para frustração. Então procura observar se a emoção mudou, se o nome da emoção mudou, se a sensação física mudou, a intensidade, né, e a localização da sensação e também a intensidade. Você gradua mais uma vez numa escala de 0 a 10. Quanto é que está agora a intensidade dessa emoção ou dessa sensação física? Então escreve aí, né, se quem quiser comentar, o que é que você está sentindo, o que é que está acontecendo. E a gente vai fazer mais uma rodada. Né? Coisas também comuns de acontecer quando você aplica a técnica da EFT. Bocejar, suspirar no meio da rodada, no final. Arrotar também é muito comum. Então são reações de liberação. São comuns, são reações comuns de liberação. Não quer dizer que se você não tiver nenhuma dessas reações, que você não está liberando. Você pode liberar sem ter essas reações. Mas é muito comum isso acontecer também. Então vamos lá, vamos fazer mais uma rodada, tá? Então foca de novo naquela mesma situação, na mesma cena.
E vamos fazer aqui a rodada. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Então vamos lá aqui, ó, tocando os pontos, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção. Se conecta com a cena, com a sensação física, com a emoção, e vai tocando os pontos, essa emoção, 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 essa emoção. Então, vamos lá? O que é que você sentiu agora? Então volta para a cena, volta a pensar na mesma situação, ver se a cena está mais longe, se está mais próxima, se distanciou, se mudou para uma outra cena. Se mudar para alguma outra experiência, né? Surgiu uma outra cena, trabalha essa cena que está surgindo. É isso que eu faço normalmente, né? Às vezes surge uma memória, depois surge outra, e eu passo para essa memória que está surgindo, a mais nova, trabalho ela, depois eu volto na anterior, para investigar se ela ainda tem carga emocional ou não, para fazer mais EFT. Então a gente está fazendo aqui um processo de limpeza das emoções associadas a uma memória específica. Limpeza das emoções, a gente não limpa a memória, né? A memória não vai se apagar, o que a gente limpa, o que a gente dissolve, o que a gente apaga, o que a gente cura, são as emoções que estão impregnadas, associadas com aquela memória. Isso vai trazer toda uma mudança positiva para o seu cérebro, para os níveis de cortisol do seu sangue, né, do seu corpo, e vai melhorar a sua vida em vários aspectos, à medida que você vai limpando mais e mais. Vamos fazer mais uma rodada, vamos lá? Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Lá essa emoção, 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 aqui embaixo da axila, ó, pra quem não tá vendo aqui, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção. Ok? Então, volta de novo na cena, observa como é que você está se sentindo e percebe o que é que foi que mudou. Será que mudou alguma coisa? Será que o nome da emoção mudou? Será que a cena mudou? Ficou mais longe, mais próximo? As vozes mudaram? A sensação física está igual, está no mesmo lugar, se espalhou, se concentrou? E a intensidade numa escala de 0 a 10? Está maior? Está menor? Né? Está igual? Está do mesmo jeito? Então vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu ler aqui, né? De frustração para raiva, continua 8, é dor de cabeça e vontade de chorar. Deixa eu ver aqui mais. De raiva para frustração, agora me sinto impotente diante da situação. Então o sentimento da raiva foi para frustração e agora sentimento de impotência. Então vai mudando o nome do sentimento. Cada vez que a gente faz a rodada pode ser que mude. Vamos fazer mais uma vez? Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Essa emoção, 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 essa emoção,
essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção, essa emoção. Ok. Para mais uma vez, volta a observar a cena. E aí tem uma pergunta aqui, né? Quando é que eu sei que eu não preciso mais fazer? Quando você conseguir pensar naquela situação, naquela cena, sem sentir nenhum tipo de emoção negativa, nem raiva, nem mágoa, nem tristeza, nem frustração, nem impotência, nada, nenhum incômodo. Só paz interior. Você lembra do que aconteceu e aquilo não afeta mais você emocionalmente. E aí quando chega nesse ponto, normalmente você vai ter uma visão mais ampla do que aconteceu. Uma visão mais compassiva, uma visão mais compreensiva, talvez alguns insights vão surgindo do porquê aquilo aconteceu, qual foi a sua contribuição naquilo, né? Que talvez você consiga perceber que o problema não estava em você, estava na outra pessoa, ou o contrário, não estava na outra pessoa e estava em você, e você que passou por uma coisa emocional e fez você reagir daquela forma. Então você tem insights, compreensões, uma visão mais ampla a partir do momento que a emoção ela é dissolvida, porque a emoção ela age como um filtro. Você vê a realidade através daquela emoção e você gera uma interpretação negativa quando você vê através de uma emoção. Você não consegue ter objetividade ao ver a situação. Você não vê a situação da forma que ela é. Você vê a situação da forma que você está emocionalmente naquele momento. Então, dependendo do estado emocional que você está, vendo uma experiência, você interpreta ela de uma forma. Ao limpar as emoções, você vê objetivamente a situação como ela é. Você vê a realidade sem nenhum filtro. Tá? Então, quando a gente faz a EFT, a gente vai tendo essa clareza, a gente passa a ter objetividade, clareza, ver as situações como elas são e tomar atitudes que são baseadas na realidade, não nas nossas emoções. E a gente passa a fazer escolhas melhores por causa disso, porque não tem nenhuma emoção negativa influenciando. Quando você está tomado por uma emoção negativa, quem está fazendo a decisão na sua vida não é você, é a emoção. E a emoção não faz parte da sua essência, ela é só uma nuvem passageira. Ela não faz parte de quem você é. É só uma poeira que levantou, e se você tomar atitudes baseadas naquilo, as chances grandes são que aquela emoção vai influenciar a forma como você escolhe. Tá? Então vamos lá, vamos fazer mais uma rodada aqui para a gente finalizar. Então, vou bater aqui no ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Essa emoção, 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 essa emoção. Vai lá, na situação de novo, pensa nela e me fala como é que você está se sentindo agora, o que foi que aconteceu, escreve, né, comenta aqui. E é sempre assim, a gente vai observando se mudou alguma coisa, o que foi que mudou, e a gente continua fazendo a técnica. Para várias pessoas eu já vi que começou a diminuir a intensidade da emoção, para outras pessoas tem que fazer mais vezes para começar a diminuir, para outras pessoas vai começar a surgir outras situações que você vai ter que também começar a trabalhar as outras situações. Mas se você tiver paciência e persistência, pegar uma situação por dia e limpar, eu não tenho a menor dúvida de que a sua vida vai se transformar, que daqui a um mês você vai estar diferente do que você é hoje, daqui a 60 dias vai estar bem mais diferente do que você é hoje e talvez daqui a 90 dias você não consiga mais nem se reconhecer. Você vai mudar, né, se transformar completamente em uma pessoa mais em paz, mais tranquila, que se relaciona melhor, que lida melhor com os desafios da vida. Então esse é o efeito que existe quando a gente faz essa limpeza profunda emocional. Essas emoções funcionam também como programas negativos, que faz você atrair situações que você não quer e fazer escolhas que você não quer. As emoções acabam produzindo também crenças. Né? Quando você armazena uma emoção negativa de uma experiência,
passado, aquilo automaticamente se transforma também numa crença. Então, você teve uma experiência ruim no relacionamento, então você pode, de repente, falar assim, relacionamento é uma coisa ruim, é difícil, é sofrido, então os homens não prestam, ou então alguém traiu você, né, uma amizade, as pessoas não são confiáveis. E você vai criando esse tipo de pensamento, que vai ficando impregnado na sua vida e vai regendo as suas escolhas. À medida que você limpa essas emoções velhas, antigas, esses pensamentos, essas crenças limitantes também acabam sendo dissolvidas como uma consequência. E se libertar de crença limitante realmente é algo que faz a nossa vida deslanchar, né? Então é muito importante isso, fazer essa observação. Então é isso. Escreve aqui nos comentários como é que você se sentiu, pergunta também para eu criar mais conteúdo para você. Se você tiver alguma dúvida específica sobre a EFT, sobre como é que ela pode ajudar você em alguma área da sua vida, me fala para eu criar mais conteúdo.